O fim da lei é o Messias? Em Romanos 10:4, encontramos escrito na maioria das versões bíblicas que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10:4 na versão Almeida corrigida e revisada fiel. O vocábulo fim não tem o sentido de término, extinção, mas sim de finalidade ou objetivo. E esta conclusão se extrai ao se analisar os textos em grego e em aramaico de Romanos 10:4, respectivamente. Em grego foi usada a palavra telos, em aramaico saque, sendo que ambas denotam finalidade, objetivo. Em Romanos 10:4, Shaul, Paulo, quer dizer que o objetivo da Torá é nos levar ao Mashiach e não que a Torá foi abolida por Yeshua. Entendeu? O fim vem do grego telos, que significa objetivo, finalidade. Não significa término ou extinção, como a Bíblia em português traduz. O vocábulo grego telos, em português, significa objetivo, propósito, meta, e não término ou extinção. O Messias não trouxe o fim da Torá, muito pelo contrário, pois o objetivo da Torá é nos levar ao Mashiach. A tradução romana distorceu este versículo para dizer que não existe mais lei e as pessoas não precisam obedecer mandamentos. A melhor maneira de não estar sujeito à lei é dizer que a lei acabou. Este versículo foi traduzido errado para basear a doutrina falsa de que a graça anulou a lei. A tradução correta desmascara a teologia errada. No versículo traduzido correto, Yeshua está dizendo para as pessoas salvas que elas precisam observar os mandamentos. Afinal, nós somos salvos não para viver numa anarquia, mas para viver uma vida de acordo com a vontade do Eterno que está na Torá, instrução, mandamentos. Essa distorção acontece para manter a falsa teologia da anulação da lei. Tradução correta. Porque a finalidade, alvo ou propósito da Torá, lei, é o Messias, que oferece justiça a todo que deposita sua confiança, ou seja, que dá crédito às suas palavras e ao seu testemunho. Assim, jamais o Messias acabou com a Torá, pois estaria em contradição com o texto de Mateus 5,17 que diz: Yeshua não veio anular a Torá, lei. Leia o texto original de Matitiahu, Mateus 5, versículos 16 e versículo 17. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas tornar pleno, cumprir, plenificar, completar. Porque em verdade vos digo que, até que os céus e a terra passem, nenhum J, Yod, que é a menor letra hebraica semelhante a um apóstrofo, ou um til, pequenos traços do quais constituem as letras hebraicas, se omitirá da lei sem que tudo venha à existência, ou seja cumprido. Qualquer, pois, que violar, tornar nulo, declarar ilegal um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que observar, fazer, obedecer e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Leia o texto original de Matitiahu, Mateus 7, versículos 21 a 23, que diz: Nem todo o que me diz Adon, Adon, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade, observa os mandamentos, do meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos dirão a mim: Adon, Adon, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em também teu nome não expulsamos os demônios, e em teu nome fizemos numerosas demonstrações de poder, milagres. Direi então a eles: Nunca conheci vocês, saiam da minha presença os que trabalham desprezando e violando a Torá, a sagrada lei do Supremo Criador, os mandamentos. Veja agora também o texto original de Matitiahu, Mateus, versículo 7, 24 a 27. Todo aquele que escuta meus ensinamentos e os pratica, fazer a vontade do Pai e observar e cumprir os mandamentos, segundo a exortação do versículo anterior, se assemelha a um sábio que construiu sua casa sobre um penhasco. Caiu a chuva, veio inundações, sopraram ventos tempestuosos e atingiram aquela casa. Mas ela não caiu,
pois os seus fundamentos foram implantados no penhasco ou na rocha em algumas traduções. Mas todo aquele que ouve meus ensinamentos e não coloca em prática, se assemelha a um homem tolo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, veio inundações, sopraram ventos tempestuosos e bateram contra aquela casa e ela desabou. Grande foi a sua queda. Esta expressão pode ser aplicada individualmente, mas também faz referência da queda da Babilônia, do sistema religioso romano, que desprezou a Torá e considerou nulos muitos dos seus preceitos. Olhe agora também o texto original de Matitiahu, Mateus 5, 16 e 17. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas tornar pleno, cumprir, plenificar, completar. Porque em verdade vos digo que, até que os céus e a terra passem, nenhum J, Iod, menor letra do alfabeto hebraico, ou um tio, pequenos traços dos quais constituem as letras hebraicas, se omitirá da lei, sem que tudo venha à existência, seja cumprido. Qualquer, pois, que violar, tornar nulo, declarar ilegal um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os observar, fazer e obedecer, e assim ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Matitiahu, Mateus 7, versículos 13 e 14. Entrem através do portão estreito, porque amplo é o portão e espaçoso o caminho que leva em direção à destruição, e muitos são os que entram através dele, porque estreito é o portão e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Entendeu? O caminho para a maldição é aparentemente fácil e muito atrativo, mas o seu fim é a dor e o sofrimento. Yeshua ensinou isso e disse que são poucos os que acertam o caminho que leva ao reino dos céus, mas numerosos os que optam pelo caminho largo, o caminho da destruição. Em outras palavras, ele ensinou que em todas as gerações a maioria sempre está errada e apenas uma porção, um remanescente, uma minoria, estará determinada a trilhar o caminho verdadeiro, o caminho que leva ao reino vindouro, ao reino dos céus. Afirmou Yeshua. Respondeu e disse-lhes: A doutrina que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Yohanan, João 7,16. Bem, se a doutrina que Yeshua ensinou é do Pai, o Eterno, qual seria a doutrina do Eterno? A Torá, obviamente. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. E ele disse-lhes: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Yohanan, João 14, 21, 25. Yohanan, João 17, 17. E Matitiahu, Mateus 19, 17. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Yohanan Aleph, 1 João 2,7. Qual é a mensagem antiga que os israelitas já tinham ouvido desde o princípio? A Torá. Yohanan, João, pregou a obediência aos mandamentos da lei. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Guiliana, Apocalipse 22:14. Essa é a tradução correta desse versículo, e não lavar o sangue nas vestes do Cordeiro. A maneira de certificarmos-nos de que o conhecemos é a obediência a seus mandamentos. Qualquer um que diga, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Yohanan Aleph, 1 João 2, versículos 3 a 7. Se alguém diz que conhece o Eterno, mas transgride seus preceitos, é reputado mentiroso. Em contrapartida, os verdadeiros discípulos de Yeshua guardam a Torá.
Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos do Eterno e a fé em Yeshua, Guiliana Apocalipse 14:12. Os santos de Yahweh, no Apocalipse, são retratados como sendo aqueles que obedecem aos mandamentos do Eterno, a Torá, e dão o testemunho de Yeshua. A verdadeira mensagem das boas novas mostra que uma vida de amor ao Eterno é uma vida de obediência aos seus mandamentos. O testemunho em Yeshua nada tem a ver com uma vida de desobediência e rebeldia aos mandamentos de Yahweh. Tudo o que Yeshua ensinou é a Torá devidamente plena e interpretada pelo Messias, aperfeiçoada para o estabelecimento na Brit Hadashah, a nova aliança com Israel. Yeshua nunca praticou e ensinou nada fora da Torá. Ele nunca ensinou ou viveu segundo a interpretação dos fariseus hipócritas e legalistas. A Torá, a lei do Mashiach, é a lei de Yahweh, a Torá dada a Israel. O que aconteceu no ministério de Yeshua confirmava o estabelecimento da Brit Hadashah, a nova aliança, escrever a Torá nos corações, interiorizar a lei de Yahweh através da fé no Messias. E para que isso fosse possível, a Torá, em muitos aspectos, deveria ser plenificada. Plenificar significa completar, tornar pleno, completo, e só o Mashiach fez isto durante o seu ministério. Todos sabemos da superioridade da aliança renovada sobre a antiga, porém, a nova nunca substituiu a antiga, nem a invalidou. A antiga aliança permanece de forma plena e aperfeiçoada na nova aliança por causa do Messias. O Messias é o mediador, o sumo sacerdote, o cordeiro sacrificial, aquele que trouxe a Torá de uma forma que ninguém jamais ouviu, aquele que obedeceu a Yahweh através da Torá de maneira que ninguém jamais obedeceu. Yeshua é o nosso maior exemplo. Devemos crer e seguir seus ensinamentos em seu contexto original, de acordo com o idioma original que Yeshua falava. O Messias nem os seus discípulos jamais vieram para acabar com a lei. A função do Messias é resgatar as almas perdidas da casa de Israel, que se misturaram com as nações, devolvendo a eles a alma israelita e também pessoas das nações que se convertem ao Eterno de forma sincera. Yeshua é para nós que estávamos atolados no pecado e comendo com os porcos, mas voltamos para casa. Que éramos idólatras, mas fomos libertos. Yeshua disse que não veio para os justos, mas para os que estavam presos no pecado, em transgressão da Torá. Quem se converte ao Eterno pela mediação de Yeshua é alguém que vivia em transgressão à Torá, aos mandamentos, e se arrependeu de forma sincera, aceitando a Torá como referencial sobre sua vida. Se converter ao Eterno pela mediação de Yeshua é muito significativo e de grande responsabilidade, porque a Torá representa Yeshua, ele é a palavra de Yahweh, o verbo que se fez carne. O objetivo da Torá é o Messias, está escrito em Romanos 10:4. Logo, seguir a Yeshua significa também tornar-se um estudioso da Torá. Portanto, ide, fazei talmidim, discípulos, seguidores de todas as nações, ensinando-os a guardar, obedecer, praticar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Matitiahu, Mateus 28, versículos 19 e 20. Saia da Babilônia, rompendo com o domingo, com o Natal, com o espírito de anomia, desprezo dos mandamentos do Eterno, e volte-se para o Shabat, para a fé em Yahweh, para a aceitação de Yeshua como Messias. Estude a Torá diligentemente e coloque em prática, através da obediência, os mandamentos. Ore o Shema toda a manhã e à noite. Bendiga o Eterno durante o dia, agradeça antes e após as refeições, faça tzedakah, atos de bondade, ajude os outros, evite transgredir os preceitos proibitivos, estude a Torá e os outros escritos relacionados todos os dias. Guarde o Shabat e as festas bíblicas estabelecidas pelo Eterno e faça sempre techuvá, que é o arrependimento sincero e retorno a Yahweh, quando errar. Além disso, existem todos os outros mandamentos que pouco a pouco você pode colocar em prática.
Goste você ou não, creia você ou não, este é o verdadeiro Messias e o verdadeiro ensino do Messias. O Messias é o personagem bíblico que mais defendeu e ensinou a Torá, a lei, durante toda a Bíblia. Esse é o verdadeiro Messias e esse é o verdadeiro caminho.